Ele escreve um trabalho dizendo que a psicanálise não é científica porque o Freud traiu a esposa com a cunhada. Traiu com a Mina Bernet. E ele achou a assinatura do Freud com a cunhada no interior da Tchecoslováquia que prova que eles dormiram juntos. E que, portanto, o Freud era uma pessoa malvada. Não acredita no Freud. I would like to make an offer to Mr. Duncker. I would like to give him $1 million. I'll get on a plane and fly down to Brazil and hand him $1 million if he can find one sentence in that book or in any of my other writings that says what he claims to be the thesis of the book. Thank you. There's a second thing he mentions. It's when he talks about specifically your latest book, Freud, The Making of an Illusion, which we were talking earlier. He says that you wrote this book to say that psychoanalysis is not a science because Freud cheated on his wife with his sister-in-law. He really says that. And I wanted to know, what would be your reply to Dunker's accusation regarding your book? Is that why you think psychoanalysis is not a science? What would you say to him? Well, first of all, Freud's cheating on his wife is of great biographical interest. Most people now believe that it really did happen. And I'm quite sure it did happen. For one thing, his sister-in-law told Carl Jung about it in 1907. She was very upset. She was having an affair with Freud right there in his own apartment. And she didn't like it. She didn't know how to get out of it. But there's lots of other evidence, and the evidence is in my book. And what's especially interesting about it from a biographical point of view is that Freud regarded sex with one's sister-in-law as incest. And Freud prided himself on being the man who had overturned the incest taboo through psychoanalysis, but he also thought he was overturning it in his private life. So that's extremely interesting biographically. What does this have to do with the validation of psychoanalytic ideas? Absolutely nothing. Nothing at all. And you have told me previously about this Mr. Duncker, who makes this claim that my book says psychoanalysis is invalid because Freud had an affair with his sister-in-law. I would like to make an offer to Mr. Duncker. I would like to give him $1 million. I'll get on a plane and fly down to Brazil and hand him $1 million if he can find one sentence in that book or in any of my other writings that says what he claims to be the thesis of the book. And if he cannot do that, then the man is a liar. And I would be very grateful if he would come forward to the public and explain that indeed he is a liar. And that's not the first time he does this. When he recorded his first video answering to us, he mentioned and he threatened another professor here that is from the evidence-based psychology movement. And he said that author wrote in his book about the memory wars, but there was nothing there. We searched the whole book and nothing, absolutely nothing. And he is now doing the same with us. He's saying that we are Popperians, that we defend science in a strict view, not in a broad view, just like you saw Hanson's proposal, that we believe that only experiments are scientific, so it's not something that happened only one time, you know? Uh-huh. Well, what can I say? If he's saying these things about me, what is he saying about others? Yeah. I think you can judge for yourself. João Pedro Almeida diz: Professor Duncker, o senhor poderia fazer um vídeo para falar especificamente
das acusações de Frederick Crews a Freud e a sua suposta biografia oculta? De fato, João Pedro, essa pergunta está aí colocada num contexto de controvérsia. Tem uma entrevista com o Crews, que o Bully vai colocar aí a referência, onde ele me desafia, né, diretamente, dizendo que se eu provar que a Freud teve um caso com a sua cunhada Mina Bernays e que isso desabona ele como cientista, e ele me paga $1 milhão, né? Então eu deixei essa pergunta assim meio para lá. Acho que isso é um pouco um desafio meio curioso, né? Mas acho que chegou a hora, então tua pergunta está aí, acho que eu vou enfrentar esse desafio, né? Mas eu queria discutir mais seriamente o que é biografia em psicanálise, as biografias do Freud, né? O confessor, caro professor Dunker, adoro suas explicações, sempre muito ricas e muito didáticas. Parabéns. Poderia tecer algum comentário acerca da polêmica biografia de Freud escrita por Frederick Crews? Grande abraço. Bom, vamos tentar fazer isso hoje. Queria começar, né, mencionando o fato de que no que a gente faz, né, um trabalho tão pessoal, onde o instrumento, de certa forma, somos nós mesmos, né? A biografia do terapeuta ou do psicanalista acaba sendo um ponto, vamos dizer assim, de bastante importância. Porque isso tem que ver com a maneira como os outros o percebem, portanto, como vão procurar os serviços dessa pessoa diante de experiências de sofrimento, mas também como se gere a autoridade daquele que pratica a escuta. Quem nos autoriza isso, de onde nós nos apoiamos. Claro que há muitas disciplinas científicas, ciência da linguagem, antropologia, a história, a psicologia do desenvolvimento, mas tudo isso fica assim atravessado por um fato realmente insistente entre as pesquisas, de que a relação terapeuta-paciente parece ser mais importante para o diagnóstico e para o prognóstico do que assim, se ele estudou mais, se estudou menos, se tem mais títulos, menos títulos. E essa relação, então, depende de como a gente, de certa maneira, leva em conta, pondera, né, o que seria a biografia. Porque a biografia da pessoa não é só a sua vida íntima, é também sua vida pública, são seus escritos, são as suas decisões, são as suas declarações, são as suas obras, né? E como ele se relaciona com isso. Eu acredito que é por esse ponto que se escrevem tantas biografias de psicanalistas em geral, e também porque Freud foi objeto de inúmeros trabalhos biográficos a partir da sua própria autobiografia, né? Escrita aí, primeira parte em 1925, né, o estudo autobiográfico, uma tradução ruim para Selbstdarstellung, né? Darstellung é a apresentação, né? Então ele está se apresentando a si mesmo, né? Autobiografia, tudo bem. Ele faz um pós-fácil, essa autobiografia, que já é um ponto de querela máximo, porque que ele escolhe apresentar a psicanálise em contraste, aí como colocou uma pergunta com Jung, com Adler, com outros autores, por que ele separa o nascimento da psicanálise a partir do momento que ele deixa a terapia catártica e o hipnotismo para trás. Será que realmente ele foi um bom retratista de si mesmo? Isso já é uma grande polêmica que ele, de certa forma, tentou ponderar no seu pós-fácil de 1935, a esse estudo autobiográfico, onde ele diz assim, né? O público não tem o direito de saber mais sobre meus assuntos pessoais, minhas lutas, meus desapontamentos e meus êxitos.
depois de ter falado, né, um pouco sobre isso. Seja como for, tenho sido mais acessível e franco em alguns dos meus escritos, tais como a interpretação dos sonhos e a psicopatologia da vida cotidiana, onde de fato, né, ele fala dos seus processos assim, em carne viva, a morte do pai, o luto, seus desejos mais intrincados, faz associações com os professores rivais, com os pacientes que dão certo, que não dão certo, né? Ou em psicopatologia da vida cotidiana, menciona que ele está querendo afastar certas ideias que não deram certo num caso. Ou seja, é realmente um retrato de alguém que não é propriamente que acerta todas, que é uma personalidade triunfal, né? Mas, bom, dá para entender que, por outro lado, ele se tornou um herói moderno, ele se tornou um herói para a nossa época, né? Então, me tornei mais franco em meus escritos do que as pessoas que descrevem suas vidas em geral o são, para seus contemporâneos ou para a posteridade. Poucos agradecimentos recebi nesse sentido, por ter assim se exposto, se usado como assim o caso modelo, né, na autoanálise, análise dos seus sonhos, e não posso recomendar a ninguém que siga meu exemplo. Né? Aqui está então um ponto de partida que é a própria a autobiografia, que eu recomendo a vocês, quem quiser leia, porque é um ótimo jeito da gente se introduzir na psicanálise, né, como clínica, como teoria, e perceber, principalmente a partir da forma de exposição, né? Quem se interessa por isso vai ler os trabalhos do Patrick Mahoney, muito bons, né? O Grito do Homem dos Ratos, sobre o Homem dos Lobos, o trabalho sobre Dora, né? A psicanálise e discurso, né? Tem vários trabalhos assim traduzidos, né? E lá ele vai comentar como a exposição, né, o tipo de escrita que o Freud escolhe, ela envolve uma espécie de recapitulação e de uma revisão constante dos seus achados, das suas hipóteses, dos seus conceitos. Então a gente vê assim uma obra que vai se transformando ao longo do tempo e que é apresentada, de certa maneira, né, numa chave compatível, similar à de uma biografia. Né? Uma obra que progride, né? que se desenvolve como uma vida que vai se passando. Isso cria assim, uma certa conexidade entre a biografia, a forma romance e a teorização psicanalítica, tal qual ela é partilhada aí dentro da cultura de mais agora de 100 anos, inaugurada pelo Freud. Nessa matéria há um certo consenso que torna incontornável a biografia escrita por Ernest Jones, publicada em 1961, né? Com acesso, portanto, a Anna Freud, aos pacientes mais próximos, aos discípulos, enfim, uma quantidade muito grande de material assim das cartas, né? E que é um retrato do Freud, aí sim, né? Já mais moldado, já mais projetado para compor a figura desse grande conquistador, desse cientista, desse conquistador da alma, né? Muitos dizem a versão do Ernest Jones é propriamente uma hagiografia, uma história de santos, né? Em que todos os obstáculos, todos os infortúnios só provam a grandiosidade do nosso personagem aí central. Bom, era um fato comum que biografias nesse momento tinham, em regra, pretensões desse tipo, né? Quer dizer, que estão lá desde de Plutarco e a sua Vida dos Homens Notáveis, né? Mas depois desse texto que de fato apaga muitos aspectos importantes da vida do Freud, né? Acho que o mais notável assim para a nossa discussão é que ele sugere que o Freud usou cocaína por menos tempo do que ele realmente usou.
né? Então, ele teria, assim, reduzido o problema. Na verdade, o Freud tinha uma adição com cocaína, outros autores vão dizer que não era bem assim, né? A forma como o Freud tratava, né, os opositores foi muito abrandada pelo Jones, e a gente tem que entender que o trabalho do Jones, ele se dá assim num momento em que a psicanálise está baseada principalmente na Inglaterra, e tem que se haver com uma cultura que está se escrutinando a psicanálise em termos de, assim, isso é de fato uma ciência, o Freud queria se escrever como um pesquisador, como é que a gente checa conceitos, como é que a gente verifica fatos, que casos clínicos são esses. Então, tanto Ehlers Jones como Alex Strachey e James Strachey, que trabalharam na tradução, né, eles vão tornar o Freud talvez mais cientista do que ele gostaria de ter se apresentado. Já aí nos anos 60, 70, né, no final dos anos 60, a gente começa a ter uma revisão desse Freud heróico, principalmente a partir dos trabalhos de um sueco, né, chamado Ola Andersson, né, que escreveu um conjunto de trabalhos, né, chamado Freud, Precursor de Freud, onde ele vai estudar os casos clínicos, principalmente os casos clínicos presentes em estudos sobre a histeria. Então, Catarina, Lucy, Elisabeth von R., Frau M. von N., e vai mostrar que os casos cobriam uma parte do que o Freud tinha colocado, mas haviam outras interveniências, eram muito mais complexos, haviam detalhes que o Freud não tinha contado, não tinha levado em conta, né? E isso abriu uma outra maneira de pensar, né, a biografia e a historicidade da própria psicanálise. O Ola Andersson foi um parceiro, um inspirador do grande trabalho, né, do Henry Ellenberger, né, The Discovery of the Unconscious. Tá? Esse é um trabalho de peso, né, que vai... é um trabalho de 1970 que vai tentar fazer uma espécie de arqueologia das psicoterapias, The History and Evolution of Dynamic Psychiatry, da psiquiatria dinâmica, né, da psiquiatria, olha só, definida a partir da Discovery of the Unconscious, ou seja, do inconsciente. Tentando mostrar que o Freud foi um pioneiro, o Freud ocupa aí um lugar central nesse trabalho, mas que outros autores também foram importantes, né? Isso matiza, né, o heroísmo freudiano, mas não muda, em geral, a tese que assim a gente tem de que o Freud foi, na sua vida, né, um grande pesquisador, um grande pensador, um grande e original, que abriu caminhos, né, na psicoterapia e na reflexão sobre a mente. A partir aí final dos anos 70, a gente tem um outro movimento, seguindo um pouco os trabalhos do Ellenberger, né, que, aliás, inspirou a Elisabeth Raudinesco, mas inspirou também um outro grupo de biógrafos e pesquisadores sobre a vida do Freud, né, que a gente pode chamar de grupo canadense. Pertence a esse grupo Paul Rosen, né, que publicou esse trabalho, e outros, né? O Irmão Animal, que é a história do Taos, com um paciente que não deu certo, que acabou se matando, né? E tem em português um bom exemplo do trabalho do Paul Rosen, é como o Freud trabalhava, relatos inéditos de pacientes. Ou seja, ele foi atrás dos pacientes que o Freud não escreveu, que não viraram casos clínicos. E daí foi vendo como é que o Freud efetivamente trabalhava. E assim, Jeffrey Masson faz parte desse grupo também, né? E começa aí uma linha, né, de crítica que vai dizer assim: o Freud fazia coisas que não correspondem ao que ele falava sobre o que ele fazia. Ou seja, a técnica, principalmente os trabalhos sobre técnica psicanalítica, sobre teoria da cura, sobre diagnóstico, eles estão meio sob suspeitas. Por quê? Porque, no fundo, o Freud desobedecia a si mesmo.
se metia na vida dos pacientes, dava opinião, gostava de um, não gostava do outro, fez o Ferenc se casar com uma pessoa que ele não queria, não elaborava muito bem suas inimizades, adversidades, e que, portanto, né, quer dizer, a gente teria uma interrogação sobre os fundamentos assim dos relatos clínicos, porque eles não são tão fidedignos como a gente achava, né? Alguns mais, outros menos, mas o trabalho do Rose levanta uma dúvida razoável, ele é tecnicamente bem realizado, e eu acho que não derruba o Freud, mas faz a gente olhar com mais humildade, menos monumentalismo para os casos clínicos. Isso é muito importante, né? De que olhar para os casos, né? Dora, Homem dos Ratos, Homem dos Lobos, Hans, são casos que, assim, olhando hoje, eles não deram muito certo. Eles ensinam muito, mas eles não deixaram o paciente assim, felizão, apto para o trabalho e o amor. Não, diminuiu assim um pouco os sintomas, resolveu-se alguns sintomas, mas não é o The Stairway to Heaven. Passando aí para os anos 80, né, a gente teve um acontecimento maior, né, entre as biografias do Freud, que é o trabalho do Peter Gay, Freud, Uma Vida para Nosso Tempo, né? Esse sim, um trabalho feito por um germanista. Ernest Jones era um psicanalista canadense, enfim, que tinha uma formação, mas não era um especialista, né, na cultura germânica do século XIX, século XX, como o Peter Gay, né? O Peter Gay tem uma série aí publicada pela Companhia das Letras, né, sobre a paixão terna, sobre a descoberta da intimidade, os diários no século XIX, tudo que tinha que ver com a Viena fim de siècle, traduziu autores, ou seja, Peter Gay é alguém que tem uma formação para fazer uma biografia como essa que a gente tem aqui, né? Sóbria no que ela tem que ser sóbria, descritiva, empolgante de ler. Eu ainda reputo, né, como a melhor biografia que a gente tem, inclusive porque ela é bastante lida por nós, fora do Brasil, ela foi muito aceita, e o Peter Gay fez uma carreira muito sólida, né, como scholar, como teórico, né, também dentro da psicanálise. Assisti ele falando, era o que, os anos 97, 98, em Nova York, era um orador brilhante, né, empolgante, e que colocava o Freud na cultura, né? Refazia os diálogos, mostrava assim as controvérsias, remetia a gente para trabalhar, né, com esse empreendimento assim mais vasto da cultura. Um pouco o que o nosso Renato Mezan faz com Freud, Pensador da Cultura, que é um trabalho um pouco esquecido, mas excelente do ponto de vista da erudição, da reconstrução de detalhes, as referências e contextos da obra do Freud e também da biografia, né? Porque, ela cita Shakespeare, Dom Giovanni, cita as óperas, ele cita a partir dos seus referenciais, né? Do que ele leu, do que ele viveu. Eu destacaria, então, depois do Peter Gay, que acho que ainda é essa biografia mais resistente do Freud, eu destacaria trabalhos, né, que começam, então, a perspectivar a ideia da biografia. Então, por exemplo, Louis Breger, Freud, o lado oculto do visionário, né? Ele acompanha os trabalhos do grupo canadense, percebe que o Jones estava exagerando um tanto, conhece o Peter Gay, e daí ele faz uma biografia que é assim, o Freud clínico, né? O Freud que como é que ele agia com os pacientes, como é que era essa história de que ele não contava assim precisamente os casos, como o interesse do Freud em divulgar a psicanálise, em patrocinar essa Associação Psicanalítica Internacional, como isso tudo interferia na sua vida e na criação, vamos dizer assim, dessa imagem que ele começou a perceber era muito importante para que a psicanálise sobrevivesse. Inclusive,
as questões que ele tinha com o fato de ser judeu, de a psicanálise ser percebida como uma ciência judaica, de que resistências à psicanálise podiam passar por aí, e de como ele devia atravessar a guerra e o antissemitismo, o caso Jung, enfim, é uma perspectiva interessante, porque eu acho uma biografia que puxa, vamos dizer assim, para a clínica. Um pouco ao contrário do Sander Gilman, The Case of Sigmund Freud, Medicine and Identity at the Fin de Siècle. Né? É uma biografia que vai, como a do Stephen Frosch, né? Esse hoje professor em Birkbeck. Né? É uma biografia que vai enfatizar o seguinte: Freud era judeu. E isso coloca o fundador da psicanálise nesse lugar que a gente esquece um pouco, né? De pensar numa posição de marginalia social, de preconceito, de segregação, de racismo. Interessante, né? Quando a gente pensa em Europa, a gente pensa, é de lá que vem o racismo. Né? Mas há um racismo dentro dos europeus, e há um racismo contra os eslavos, né? Contra os irlandeses, há um racismo contra os judeus. Né? Esse talvez é um protótipo, né, de onde o racismo científico, onde diversos outros, o racismo institucional, o racismo estrutural foi emergindo. Então o Gilman, ele mostra como isso está dentro da psicanálise, como uma psicanálise tentou lidar, né, se haver com o fato que seu discurso teve que enfrentar o racismo, né, da sua época e, de épocas posteriores também. Não poderia deixar de mencionar dois trabalhos, né, que têm uma perspectiva, vamos dizer assim, mais criativa sobre a biografia do Freud. Um é o trabalho do Octave Manoni, curto, né, acho que está Jorge Zahar, chamado Uma Biografia Ilustrada, né, onde ele vai reforçar ou pegar um terceiro caminho, né, nessa polêmica que a gente está vendo aqui, que é o seguinte: um analista precisa, para se tornar analista, passar por uma análise. Esse é um axioma básico. E o Freud? Ele é a exceção que constitui a regra. O Freud teve um analista? Quem teria sido? Ele vai, assim, trabalhando com a hipótese de que, o Freud analisava seus próprios sonhos, na interpretação dos sonhos, mas ele punha essa interpretação em transferência. E ele tinha ali uma transferência com Fliess, esse otorrinolaringologista de Berlim, que era um sujeito meio pirato, né, que acreditava nas propriedades mágicas, curativas, cósmicas das duas narinas, achava que haviam menstruações nasais num homem e na mulher, ritmos circadianos, biológicos, que determinavam, por exemplo, quando a pessoa ia morrer. É dele a tese da bissexualidade, de que todos nós somos bissexuais. Duas narinas, dois sexos. Óbvio, né? Mais ou menos. O Fliess tinha toda uma teoria biológica, né, evolucionista, mas não inteiramente darwiniana, meio lamarquista, e que o Freud se apaixona pelo sujeito, e entra em transferência, e fala e dedica a ele assim, um alto valor intelectual, e pra gente ver como a transferência ela cria coisas onde não estão. O fio do Octave Manoni, que era um discípulo de primeira linha do Lacan, é de que, olha, vamos olhar para esse aspecto da biografia, que o Freud, ao longo do tempo, ele foi levando adiante a sua análise, mas com transferências que a gente não percebe que eram transferências. Com Jung, transferência. Com Ferenczi, transferência. Com Ana Freud, transferência. Com o Fliess, transferência. E que, isso fazia parte, então, da maneira meio precária, meio sistemática, pouco metódica, como ele mesmo foi exercendo sobre si essa ideia da autoanálise. E isso reforça, portanto, o poder da autobiografia. Né? Então, quando você vai reconstruir a autobiografia, você vai também refazendo a experiência, que é a experiência do Freud com o seu inconsciente, com o seu sintoma. Né?
Lacan vai dizer, a invenção do Édipo é um sintoma do Freud, a psicanálise é um sintoma do Freud, o totem e tabu, as biologias fantásticas que ele cria, antropologias ficcionais que ele cria, isso tudo tem a ver com essa pessoa, né? Daí a importância, né? Vamos lá conferir a biografia. Mas não queria deixar de mencionar também um outro biógrafo bastante criativo, muito, vamos dizer assim, focado na relação pessoa-obra. Ele vai colocar o desenvolvimento dos textos em contexto e aí sim tensionar isso com a vida. Que é o nosso Emílio Rodrigues, né, argentino, radicado na Bahia depois, que escreveu um trabalho lindo, publicado pela Escuta, 2 volumes, né, Sigmund Freud, um século de psicanálise, né? É obrigatório, eu não entendo porque as pessoas não leem esse trabalho assim, extremamente assim, bem feito, informado, organizado, né? Pra quem conhece a vida do Emílio, que foi uma vida assim, muito, muito interessante. Recomendo a biografia do Emílio Rodrigues, deve tá aí na internet, né? É um personagem muito, muito interessante aí, que vale a pena então seguir e conferir. Mas as perguntas, elas então se endereçaram para, neste contexto, o que fazer com a biografia de Friedrich Creus, né, publicada em 2000, mesmo ano da biografia do Breger, né, antes da biografia que eu não comentei aqui, mas que é muito boa também, né, da Elisabeth Roudinesco, sobre o Freud, né, que é uma biografia que puxa para a literatura, assim, acho muito interessante esse viés dela para a literatura e para a política, né, que era um tema meio assim secundarizado nas outras biografias, e ela vai trazer esse lado, eu diria assim, sem grandes novidades do ponto de vista da materialidade, das coisas que ela traz, né? Vamos lembrar que a partir de 2005, se não me engano, os arquivos Freud, que estão hoje depositados na Biblioteca do Congresso em Washington, se tornaram disponíveis. Se vocês quiserem ir lá, façam a visita e peçam, eu quero a peça número 312, vai aparecer lá um bilhete do Freud dizendo, quero que meu casaco volte da tinturaria. A Roudinesco trabalhou com uma parte desse material, né? Mas não vejo que tenha grandes novidades, né? É mais o estilo de composição, é mais assim... Freud, Conflito e Cultura foi o livro que ela publicou antes, né, como preparação para essa biografia, que é ok, né? Eu acho que é uma biografia mais ágil que a do Peter Gay. Para quem quiser assim uma leitura mais fluente, vá para a Elisabeth Roudinesco, que é também a biógrafa do Lacan, né? A biografia de um sistema de pensamento, né? E também um trabalho menos lido, mas mais pujante, que chama-se A Batalha de 100 Anos, a psicanálise na França. Né? Daí ela vai pegar, né, o René Laforgue, todo o debate com os surrealistas. Aí é um trabalho que a gente não tem muito equivalente na Inglaterra, nos Estados Unidos, né? Extremamente pujante, muito, muito fino do ponto de vista historiográfico, apesar de que recentemente em polêmicas como a que a gente entrou em torno do Jung, as pessoas simplesmente desqualificaram, assim, Elisabeth Roudinesco, porque ela é péssima, porque não é boa. Eu acho, bom, tem todos os créditos, né? Não vi créditos semelhantes nos biógrafos concorrentes. Vamos então analisar essa biografia do Friedrich Creus. Freud, The Making of an Illusion, ou seja, Freud, a construção de uma ilusão. E eu diria assim, para começar, que ela é uma biografia que tem coisas novas e coisas boas. Mas as coisas novas não são boas e as coisas boas não são novas. Então é um trabalho que, por exemplo, ele tem uma nítida inclinação assim a
a vilipendiar o Freud, a criar um Freud assim de ponta cabeça, né? Todo mundo acha o Freud um cara legal, um cara assim bacana, que tinha lá a sua família, cuidava dos seus discípulos e foi um conquistador, foi um gênio, se correspondeu com Einstein, com Thomas Mann, ganhou o prêmio Goethe, foi reconhecido pela sua época, mas eu vou dizer que não, eu vou dizer que isso aí é tudo uma illusion, né? uma lure, que isso foi posto na sua cabeça por gente que acredita demais no inconsciente. Ele vai dizer, por exemplo, né, e aqui eu vou ser sucinto, que Freud era um péssimo psicoterapeuta. Possível, né? Que às vezes ele se comportava mais como um healer, né, como um curador, como um xamã, do que propriamente como um médico. Possível. Que ele era insensível, dogmático, persecutório, acho que sim, né, com vários discípulos, né, que ele não gostava, sei lá, a gente mencionou o Tausk, o Otto Gross, né, vários discípulos, inclusive pacientes, que ele era irracível, né, não tratava bem. Que o Freud tinha baixa formação científica, pode ser para o que ele fazia. O Freud tinha uma formação em neurologia. Ele não era bom em psiquiatria e, quanto à psicologia, ele foi correr atrás. Ele foi formado num laboratório de neuropatologia, ele tratou crianças com paralisia cerebral, ele tratou, vamos dizer assim, casos de sífilis, ele é um médico, né? Então, talvez a formação científica para o que ele se propõe realmente não tenha sido a melhor. E ele tinha um temor da própria bissexualidade. Também tá lá nos sonhos, isso não é grande coisa. Mas o que ele fez com esse temor? Ele recalcou, ele falou, não, isso é coisa de gente que é imbrochável, brochável. Não, ele falou, é possível que esse meu temor esteja em todo mundo e que todos nós sejamos bissexuais. Ele tinha uma atração pelo oculto e pela telepatia. Verdade, ele gostava. E ele se afastou um pouco depois do caso Jung, mas ele tinha lá suas questões com telepatia, ele tinha uma curiosidade por esse negócio. Sexista. Aos olhos de hoje, sim. Aos olhos da época, talvez não. Bom, a gente julga como, né? O autor, a capacidade dele sobreviver ao tempo, a capacidade dele inovar naquela época. Não sei, acho que dá um empate nessa matéria. Ele se deixava levar por enroladores, emuladores, certo. Acho que sim, ele confiou muito em pessoas que depois o traíram, né? Ele era rude? Não parece. Era um burguês, classe média, tinha aquele perfil, vamos dizer assim, de uma educação polida, né? Incapacidade de perdoar. É verdade. Acho que isso ele não dava trégua. O cara pisou na bola com ele, não tem muita volta. Tirano, beligerante. Sim, eu acho que quem quer se meter assim com ciência, com ideias, com coisa controvérsia, tem que gostar, né? Tem que gostar de um fight. Não todo dia, não toda hora, mas a gente gosta de um videogame assim, né? A ideia de que nós estamos dançando em volta da ciranda, na árvore, todo mundo não é bem isso, né? A gente está aqui numa disputa para ver assim quem faz melhor, quem diz melhor, quem está mais perto aí de fazer uma contribuição, quem está mais longe. Ciência é dissenso, ciência é debate, é controvérsia, é polêmica, é tudo isso aí. Acho, aliás, que isso falta muito na psicanálise, né? A psicanálise é muito assim, tapinha nas costas, pela frente, canhão por trás. Podia ser o inverso, né? Mas sim, o Freud era beligerante. Ele forçou casos para parecer mais curados do que realmente estavam, como diz o Paul Russell? Acho que sim. Ele teve um casamento morno e morto? Sim, ele falou isso, é verdade. Krios parece achar que isso é um grande desabono. Assim como todo o resto aqui é uma coisa que interferiria, né, no que ele está falando. E isso vai ganhando ao longo do livro dele mais e mais força, né? Que o estatuto científico, universitário da psicanálise é muito baixo por causa do Freud e porque o Freud ele não era um bom cientista, porque ele não era boa pessoa, né? Tudo isso aí que a gente falou antes e que outros biógrafos já tinham dito, né? Ele não está, acho que nenhuma dessas acusações é realmente original.
Bom, aí começam as teses dele, assim, sobre o lugar do Freud na história da clínica, né? Ele vai dizer assim, olha, o Freud não inventou a psicoterapia empática, o que a gente chama de psicoterapia, assim, 1 a 1, tal como a gente visualiza ela hoje, né? Para muitos autores, eu sou simpático a essa leitura, o Freud, se não é um pioneiro, um dos inventores, é alguém que estava ali no bolo. Mas ele fala que não, que Paul Dubois, Pinel, Weiermitch, Pierre Janet, esses teriam sido assim, são todos mais ou menos contemporâneos, com exceção do Pinel, são contemporâneos do Freud, e assim, Paul Dubois, que tinha uma coisa chamada terapia persuasiva, né, que sugeria coisas para o paciente, então usava retórica para conseguir que o paciente faça uma coisa ou outra, né? Pierre Janet, que usava química, né? Todos eles usavam química, estricnina, ópio, usavam assim psicoterapia junto com mecanoterapia, psicoterapia junto com eletroterapia, então pegava os eletrodos, levava choques, psicoterapia junto com ginásticas, e isso a gente esquece, porque ficou até hoje, né? Quer dizer, você tem uma depressão, o que você tem que fazer? Faz psicoterapia, toma medicação e faça exercícios. Tava lá no começo, isso aí, imemorial, né? A receita que foi posta por todo mundo. Então essa ideia de que o Freud não foi um inventor, é um pouco assim, para tirar a originalidade num ponto que realmente não é muito importante. Que ele tenha sido o primeiro, o segundo, parece que ele foi muito persuasivo, parece que as ideias dele foram bastante disseminadas, né? Precisa ser o primeiro. A estrutura da biografia do Krius, né? Ele gasta quase 600 páginas, né? Falando da vida do Freud até 1901. Né? O Freud tinha tipo 30 anos. Assim. Todo o resto ele guarda 42 páginas. Né? Então é um trabalho de hiperfoco, né? na formação, assim, na juventude. E ele vai, dentro desse período, né, que outros autores também estudaram, ele vai focar dentro desse foco 2 materiais. Primeiro, é a correspondência não publicada até então Freud-Fliess. Né? Cartas, correspondência privada. E o segundo material, a segunda fonte fundamental dele é a Brautbriefe, que são as cartas de noivado do Freud com a Martha Bernays. Isso está lá na página 43, né, faz a declaração, vou usar as cartas da Marta, e na página 416, 417, ele diz, olha, a força dos meus argumentos vem aqui de que eu estou usando um material novo. É isso que o Freud falou com o Fliess e que não foi incluído na compilação original, 1950, feita pelo Geoffroy de Masson. Parênteses, né? Faz parte dessa correspondência um texto que para muitos é um texto de fundação da psicanálise, chama Projeto de Psicologia Científica para Neurólogos, que era um presente de Natal do Freud para o Fliess. Olha lá, a transferência, né? E que o Freud disse, queima esse negócio, porque ele está errado. E era uma teoria absolutamente materialista do funcionamento mental, do aparelho psíquico, né? Baseada em 2 premissas, neurônio, né, e quantidade. E daí ele vai, né? Os neurônios transmitem a quantidade interna, a quantidade externa, tem uma memória, depois consciência, percepção, ele vai montando, né, um aparelho que a gente vai, puxa, mas isso depois ele vai desdobrar de uma outra maneira, sem apelar para o suporte neuronal, cerebral. Mas estava lá nessa correspondência Freud-Fliess. Então essa correspondência, a gente pode dizer assim, ela é técnica, ela é conceitual ou ela é pessoal? As duas coisas, né? Um pouco como a internet hoje em dia. Ela às vezes vira pública, às vezes vira privada, às vezes vira uma outra coisa também. Bom, mas esse fato, ele é então o fato de que há uma correspondência, de que o Freud tinha uma ligação forte com o Fliess, né? E ele é, assim, muito importante para o Krius. E ele diz, olha, o Freud, no fundo, estava tudo ali. O que ele fez depois foi simplesmente uma espécie de plágio que ele fez do Fliess, que, aliás, se queixava disso, que o Freud tinha plagiado algumas ideias e não pagava a conta, porque brigaram, olha lá, beligerância, né?
E quais são, então, os argumentos, né? Que o Freud, que o Fliess era pirado, né? Por exemplo, criticava a masturbação, né? E que isso não era bom, né? Então, o Freud está comprometido. Né? Mas vamos ver mais em detalhes, né? Como é que isso funciona. O segundo argumento, né, que tem que ver com esse momento, na verdade, década de 1880, 1870 e pouco, a época que o Freud tinha sido excluído, né? Olha lá, judeu não pode fazer pesquisa aqui. O Francisco José, imperador, não vai nomear judeus como cientistas. Então você tem que ganhar a vida com médico. Então vai conhecer o Breuer, vai fazer estágio no Charcot, vai tratar alguma doença, estourando doença histeria, para ganhar a vida. Bom, o Freud não se conforma muito com isso, ele diz, eu vou fazer uma grande descoberta. Olha lá, sim, tinha áreas de que vai se tornar uma pessoa muito importante e tal. E aí ele começa, então, a explorar em si, né, injetar cocaína, essa droga que vinha da Bolívia, e anotar os resultados, a fazer observações sobre o uso dessa droga. Mas, peraí, daí o Krius vem, páginas 71, 73, 112, 214, 460. A cocaína causou em Freud falta de autocuidado, atitude desafiadora, obsessão sexual, impotência, impulsividade, hostilidade, paranoia, sonhos vívidos. Ou seja, Freud foi ferrado pela cocaína. E, mesmo tendo parado de usar, isso continuou gerando esses efeitos. Isso me parece um exagero, né? Será que a gente vai julgar uma obra, que sei eu, se o cara fumou, bebeu, o que ele fez para escrever aquilo, porque ele estava com um estado alterado de consciência? Sendo que, à época, né, vamos lembrar, né, o psiquiatra que se opunha ao Freud, né, Wagner Jaurès, ele inoculava malária em pacientes psicóticos, porque a malária gera uma febre, vamos dizer assim, um coma, né? E isso seria, então, um jeito da gente curar a psicose, né? Injetando malária nos pacientes, né? O Janeus injetava estricnina, veneno poderosíssimo. Dubois, a gente já falou dele, e usava o ópio. É que era uma coisa que estava na sua época. Freud, acho que não escapa à regra, e ele parou de administrar cocaína para os seus pacientes quando dá a coca para o seu amigo, o Fleisch Maslow, e ele comete suicídio porque o Freud receita para tirar as dores causadas pela dependência de morfina. Quando você vai tirar a morfina, dores, daí ele deu a cocaína para melhorar as dores, daí ele ficou, bom, o amigo dele ficou dependente de cocaína e de morfina, e daí comete suicídio, né? Um erro do Freud, tá? Um erro experimental, mas o Krius acha que isso é muito importante para a gente entender o caráter da pessoa. Bom, o quarto argumento do Krius é de que Freud não pode ser levado a sério porque ele adorava dinheiro. Eu não vou discutir esse ponto, porque ele me parece, assim, coisas boas ou novas. Essa é nova e não é boa. Bom, tá bom, a gente já viu, ele exagerava sucessos terapêuticos. Aí tem um caso que ele tenta marcar o ponto, né? Que é o fato de que em 1896, ele numa carta para o Fliess diz que tinha só estudado 13 casos de histeria, mas que agora a minha sala de espera está vazia. Eu não posso começar nenhum tratamento e nenhum dos antigos tratamentos que eu estava conduzindo foram concluídos, né? Em 21 de abril do mesmo ano, ele afirma que sua teoria da etiologia da histeria deriva de um trabalho com mais de 100 horas de consulta com pacientes nesse último ano, que teriam passado, então, de 500 horas de trabalho, né? Que é um pouco assim, de onde eu tô falando a partir desses casos. O Krius vai lá a ponto de dizer, se você falou pro o Fliess que a sua sala de espera estava vazia, você não pode ter chegado nesse número de pacientes.
né? Então, aí como Freud mente. E ficou chato para o Creus, né? Porque o Linus Recht foi lá na biblioteca do Congresso, né? Viu o livro de pacientes do Freud e disse, o Freud não estava com a agenda vazia, são tantos casos aqui, ele de fato tem anotações clínicas compatíveis com essa afirmação. Deu ruim, Creus. O fato que você quis mostrar, ele não se confirma, né, pelo arquivo, né, ele vai contra o arquivo. Objeção, então, de que Freud não era um bom cientista, né, examinada assim, ela é meio controversa, meio difusa no texto. Porque às vezes ele fala que o Freud é excessivamente empirista, outras vezes ele diz que ele usava mal a experimentação, outras vezes que ele é mecanicista, outras vezes que ele é doutrinário, né? Outras vezes que a teoria dele não é falseável, né? E aí já encaminhando a discussão para o Popper, né, que vai terminar dizendo que a psicanálise é uma pseudociência porque não é falseável. A gente já mostrou aqui num vídeo anterior, né, no debate aí com o pessoal da psicologia baseada em evidências, que isso é incorreto, né? A ideia de que a psicanálise não tem evidências e que não tem falsibilidade, tem sim. A gente remete vocês para o texto do Grünbaum, né, de 1984, On Foundations of Psychoanalysis, e há um conjunto de outras evidências, né? Paulo Bier, a gente pôs aí, o pessoal analisou e, não, mas elas não são evidências do tipo 1, na escala Robbins e etc. São evidências e elas são falseáveis, então se são falseáveis, são ruins, mas são falseáveis, então essa história de pseudociência, eu acho que é o segundo ponto que depõe muito contra a biografia do Creus. Ele chega a fazer afirmações, né, e aí a coisa vai complicando, mais ou menos assim. O que Freud não disse, mas claramente acreditava, é que a entrevista psicanalítica é um processo de pensamento paranormal de transferência, desde o início. Eu não consigo entender o que é um processo paranormal de transferência. E alguém que se pretende, assim, professor de literatura, né, ler um texto, demonstrar, apresentar razões, apresentar materialidade de argumentos, dizer o que Freud não disse, mas o que ele claramente acreditava, isso parece PowerPoint de Curitiba, né? Eu também acredito num monte de coisas, mas precisa, página 634, vamos lá conferir, né? Precisa ter, para você ter essa, é ciência, cadê as evidências, demarcação, você precisa ter um pouco mais de plataforma de rigor, né, no trato com o texto. E também não é nada rigoroso o argumento de que o Freud era um adulto, e um adulto que cometia abusos, e que ele era um desviante sexual. Aqui, de novo, eu vou recorrer ao Linus Recht, né? E ao que a gente falou antes, né? O Linus diz isso na página 321 desse artigo que o Bully vai deixar aí para vocês, né? Considering Frederick Creus, Freud making of an illusion at the end of a biographic tradition, né? Ele diz lá, único entre os biógrafos de Freud, Creus, forçada e extensivamente, argumenta que Freud era um desviante sexual, engajado em várias práticas sexuais corruptas durante toda a sua vida. Quais são essas práticas? Ele era um masturbador, ele fumava charutos compulsivamente, ele era horny, enfim, horn, né? Ele é excitado, né? E aqui a gente chega numa frase, página 72, que eventualmente convido vocês a serem os juízes dessa peleja, né? Mas é uma frase que eventualmente vai trazer $1 milhão para o nosso canal. Vocês lembram, né? O Creus diz assim, se o Christian Dunker me mostrar que tem uma frase na minha biografia onde eu digo que o Freud era mau cientista porque ele teve um caso com a Mina Bernays, eu dou $1 milhão $1 milhão para ele. Na página 72, o Creus diz assim,
a promessa de poder sexual sobre uma jovem virgem era uma ilusão com a qual o asceticismo exigido pelo conhecimento não pode competir. Ou seja, conhecimento científico, ele exige um asceticismo que não pode competir com a promessa de poder, né, poder sexual, né, sobre uma jovem virgem que dominava Freud. Essa é uma afirmação contundente, importante, né? Mas ela ainda não fala da Mina Bernays, só fala que o Freud não podia conhecer, né, exigido pelo conhecimento, porque ele tem essa avaria, esse desvio sexual, esse horny sexual. Na página 531, vamos acompanhar a argumentação dele. O Krieus diz o seguinte: eu infiro que quando a criança Freud cruzou a linha sexual ao menos uma vez com uma garota, não quando ela tinha 1 ou mais 2 anos de idade, mas uma idade na qual a memória dessa garota já havia sido formada. Ou seja, o argumento aqui é que o Freud abusou, na página 533, ele diz da sua irmã Ana. Esse é um argumento, como diz o Recht, né? Não tem materialidade para dizer isso, ele tira isso a partir de associações laterais que o Freud teria feito em alguns sonhos, né? E ainda assim pesa o fato de qual que seria a relevância disso para a cientificidade da psicanálise. Mas vamos em frente. Na página 324, ele começa examinando então a correspondência com Fliess, pensando a seguinte frase: tem uma menina que vai vir morar conosco, né? E ela vai realizar os sonhos do dono da casa, né? E o Krieus só pode ser a Mina, irmã da Marta, né? Que vai vir para ajudar a Marta nos afazeres, com 5, 4 filhos, casa turbulenta, né? E o Freud então escreve isso, né? Dizendo, olha, a menina está vindo aí e ela está nos meus sonhos. O Krieus diz, bom, porque o Freud estava horny, pensando que vai trepar com a cunhada. Isso não está dito no texto, né? Mas daí o que acontece? Tempos depois, o Freud vai fazer uma viagem com a Mina. Finalmente pararam por 5 dias em Riva, perto do Largo Lagarda, né, entre a Suíça e a Itália. Divinamente acomodados e alimentados luxuriosamente, sem remorsos ou incômodos. É o que o Freud escreve, né? Paramos em Riva, fomos divinamente acomodados, alimentados luxuriosamente, né, sem remorsos ou incômodos. Schwegelgerei ohne Reue und Trübung. Sem remorsos. Disso, o Krieus conclui que esse é o smoking gun, é a arma fumacenta, é a prova de que Freud traiu Marta com Mina. Ela disse, sem remorsos e sem incômodos, alimentados luxuriosamente. Freud, em vários momentos, faz um bom retrato da Mina, elogia ela, diz que ela tinha interesses intelectuais, que ela era uma boa parceira de conversa, que ele gostava muito da Mina. Mas, para o Krieus, isso é um caso. É um caso sexual que acredita a ideia de abuso que o Freud tinha lá quando criança, a partir de um determinado sonho. Passa-se mais um tempo e o Krieus diz o seguinte: Mina foi tratada como sofrendo de tuberculose em Meran. Ela, agora eu cito ele, página 575, sofria de febre intermitente, taquicardia, dores de estômago, sangramentos. O médico, M. Thornton, julga que esses sintomas são consistentes com um aborto séptico, resultado de um cruel fim de gravidez. Ou seja, doença acolhida como tuberculose da Mina, que se manifesta, tem um agravamento, meses depois da ida à Riva. O Krieus conclui, tiveram um caso, ficou grávida,
Freud forçou ela a um aborto. Página 326. Freud estava com remorsos por ter morto o feto gerado por um amor extraconjugal. Krieus estabeleceu uma sequência de ilações, né, que acho que psicanálise selvagem ainda precisa crescer muito para chegar no nível Krieus, né? Eu vou fazer aqui um apanhado que aparece na página 630 e pouco, né? Em primeiro lugar, ele diz que Mina é a mãe. Como irmã da esposa de Freud, Mina, em acordo com a lei judaica, poderia ser tomada como objeto de amor incestuoso, 631. Mina era uma figura materna para Freud, 632. Mina não era apenas uma mãe, mas uma mãe virgem, potencialmente uma figura católica como a Virgem Maria, 632. Possuir Mina, então, podia significar, primeiro, o compromisso simbólico com o incesto da mãe, de Deus. Segundo, matar o pai, Deus. E por fim, um sacrilégio. Em terceiro lugar, uma forma de nulificar a autoridade da Áustria estabelecida pelo Vaticano, livrando de seu drama interno as pessoas que estavam sofrendo uma perseguição milenar enquanto judeus. 632. Ou seja, há aqui um desenvolvimento argumentativo, né? E que Freud teve um caso com Mina. Acho isso inegável. Esse caso com Mina, ele é mais um caso da compulsão do Freud, né, a violar virgens, né, que não foi provada lá, mas que agora encontra uma espécie de segunda confirmação em cima do vazio textual, arquivístico. E essa confirmação leva ele de volta à página 72, né? Onde ele vai dizer: a promessa de poder sexual sobre uma jovem virgem é a ilusão com a qual o asceticismo exigido pelo conhecimento não pode competir. Ilusão está no título do trabalho. Making of an Illusion. Essa é a ilusão, né, da qual Freud está dominado. Não dá para ter essa ilusão e ser cientista. A prova, não é a única, mas a prova de que isso está agindo no Freud Freud teve um caso com Mina. Então, para um professor de literatura que entende que o sentido não é dado por uma frase, que uma frase não se isola de um contexto, que um contexto envolve uma argumentação, que o contexto envolve um interdiscurso, este conjunto de afirmações nos leva à conclusão de que ele está dizendo sim, né? O caso de Freud com Mina corrobora, indica, sugere falta de ciência no Freud, falta de cientificidade, por extensão, da psicanálise, como queríamos demonstrar. Será que eu tenho um caso aqui? Talvez não, né? Talvez eu me excedi fazendo essa afirmação. Será que eu dei uma de Krieus aqui? Christian Krieus, exagerando argumentos, passando por cima, fazendo uma ilação que não está na frase, não tem a frase lá dizendo: e ela transou com a cunhada, portanto é um mau cientista. Não tem essa frase, mas tem várias que vão convergindo nessa direção. Bom, e aí a gente pode colocar essa afirmação em série com, vamos dizer assim, os erros acumulados que a gente tem na biografia do Krieus, né, que eu vou listar aqui para vocês, né? Primeiro, Freud continuou a usar o hipnotismo. Falso. Ele disse que continuou a usar em alguns casos a sugestão, não o hipnotismo. Freud apresentou a sua teoria pronta desde o início e ele só repete a mesma coisa. Isso é falso, né? Tem revisões, tem interpolações. A biografia do Krieus baseia-se majoritariamente em material privado. É justo, é lícito a gente usar material privado para julgar as ideias públicas? Leia um livro aí do Benjamin Labatut, né? É um livro muito interessante, um ano que deixamos de entender o mundo, onde ele fala, né, de vários intelectuais, matemáticos, cientistas, né, e
e vai trabalhando com essa ideia, né? Quer dizer, no fundo errática, de que as ideias produzidas, elas dependem do caráter, né, da pessoa que as produz. Crews seleciona evidências, né, e usa essas evidências assim, retrospectivamente, sem oferecer, né, falsibilidade, né? Portanto, sem considerar seriamente que as coisas poderiam ter acontecido de outro jeito. Ou seja, que Mina poderia ter tido uma tuberculose, que a luxúria e a falta de remorsos é porque a gente já está de férias aqui num lugar lindo e não está oprimido pela culpa de não estar trabalhando, que o Freud talvez não fosse tão horny assim, a ponto de violar virgens por toda parte, né? Quer dizer, esse benefício da dúvida não aparece no texto do Cristo. Isso é um texto adernado, né? Um texto que tenta provar ali uma tese, né? Selecionando evidências. Isso é muito pouco científico, né? É o que muitos críticos chamam de viés de confirmação. Está exemplificado aqui no nosso autor. E se a arte da biografia pode ser considerada uma forma de ciência, né? Ciência do rigor, do que está lá, do que a gente tem assim, alguma materialidade, o Creus está praticando pseudociência, né? Confunde descrições com conceitos, né? Faz afirmações erradas. Por exemplo, eu dou uma lista delas. É impossível que uma vítima traumatizada de estupro incestuoso possa falhar em reconhecer a intenção da violência. Putz, a gente sabe, o Creus não é um clínico, né? Então ele tira essas ideias de que ele ouviu o outro falar, mas isso aqui não é verdade. É impossível que um pai tenha ciúmes do filho com a mãe. Gente, é uma afirmação que contraria a coisa mais banal da vida, né, das pessoas. Casado, nasce um filho, a esposa se dedica a ele, eu sinto ciúmes. Qual o problema sentir ciúmes? É esperado que isso aconteça. Antes de 1875 não havia antissemitismo em Viena. Todas as psicanálises usam os mesmos instrumentos. Como? Né? Quantas coisas não foram descobertas aí depois? Agora está se discutindo o disclosure, né? O momento em que o analista fala da sua vida pessoal, lá, com psicanálise relacional. São quantas técnicas, ludoterapia, quantos tipos de intervenção não foram inventados, né? O mesmo instrumento, você quer dizer a palavra? Tá, tudo bem. Freud teria suprimido a sexologia na qual ele se apanhou, por exemplo, para escrever 3 ensaios. Isso páginas 278. O Freud fala do Krafft-Ebing, o Freud fala do Havelock Ellis. Tá lá no texto. Qualquer um que lê vai pro bem e pro mal. Esses caras eram, às vezes, criminólogos, né? Narcismos, essa palavra que ele tira do Paul Necker, que era um sexólogo, criminólogo e sexólogo. Ele traz para a psicanálise e inventa o conceito de narcisismo, né? Neuroses mistas são raras. Freud nunca disse isso, né? A neurose mista é a combinação da neurose atual com a neurose estrutural, vamos dizer assim, ou de defesa, né? Uma histeria com uma neurose de angústia, uma neurose obsessiva com uma neurastenia, uma fobia com uma hipocondria. Essas são neuroses mistas, né? Nos casos que a gente tem em estudos sobre histeria, a maior parte deles são de neuroses mistas. Não faz o menor sentido o Freud dizer uma coisa dessas. Freud teria afirmado que ele sabia quais pacientes haviam sido molestados sexualmente e quais estavam fantasiando sobre isso. Não sabia. Todo o drama é que a gente já fica... A gente não pode saber, né? A gente pode confiar, a gente pode apostar e tal, mas saber, o Freud, página 512, o Creus diz isso aí, né? E ele termina com que o Freud teria dito que as práticas homossexuais são abomináveis. Tá errado. Tá errado. Então, gente, esse tema da biografia, eu acho que ele remete muito, como vocês estão vendo, a
estatuto de autoridade, né, da pessoa, se é ciência, não é ciência, o estatuto de inscrição no espaço público, né, de que se está numa moralidade que é sincrônica com a minha ou não, né, realmente é uma série de discussões interessantes, né, de como a gente conta a própria vida, o que a gente esconde, coloca, que é a própria matéria-prima da psicanálise. Então, ler biografias eu considero muito importante, sim. Né? Então, tá aí, gente. Para mais fragmentos biográficos, né, que vocês estão vendo, né, essa discussão é gorda, longa, e não dá para você sair por aí atirando coisas, né, que não funciona. Né? Precisa estar baseado em evidências, viu? Pega a canoa das evidências, do rigor, da história, Peter Gay, Rodinesco, Rodrigues, pode escolher, né? E pega a canoa, lembra, né, que eles colocavam uma moeda em cada olho do cadáver, né, da alma que o Queronta transportava, que era para pagar a travessia. Estamos esperando aí, Crios. Manda pra cá. Braço.